diante. Eu vou ler só, quero que a igreja leia comigo, só o versículo 30. E nós vamos fazer uso do texto todo, para não alongar o texto, o qual nós vamos meditar. Nós faremos apenas a leitura do versículo 30. Amém? Vocês não acharam? Amém. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou morar também. Amém. Glória a Deus. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E correndo. E está fraca. Vocês não almoçaram hoje, não? Vamos lá. Ó, não esquece, irmão, que a igreja está em jejum, hein? Nós estamos no propósito de jejum todo culto. Chegou aqui, apresenta o teu jejum ao Senhor. E no final nós vamos entregar. E vamos apresentar hoje na hora da ceia. Todos os cultos. Eu vou fazer um banner e vou botar aqui para lembrar, bem? Vamos lá, no 3. E correndo Filipe e disse: entendes tu o que lês? Pergunta para o irmão do seu lado: irmão, você está lendo a Bíblia? Você está entendendo o que você está lendo? Podem sentar. Amém. Irmão, ler, né? Todo mundo lê. Mas entender o que está sendo lido é outra coisa, né? E quem é que nos faz entender? É o Espírito Santo de Deus. Bem, mediante oração, mediante reverência, né? Temor a Deus, e pedindo ao Espírito Santo para entendermos o que Ele quer nos falar através da sua palavra. Bem, Deus abençoe o Beto, a irmã Adriana, né? Mais juntos. Bem, é assim que Deus quer, né? A gente se esforçando para buscar Deus, né, Beto? Né, irmã? Em meio às dificuldades, os problemas da vida, né? Cada um tem um problema diferente, cada um tem uma situação diferente, mas todos nós temos que buscar ao Senhor. Não importa o problema, não importa a dificuldade. Eu trabalhei dentro de um hospital e eu vi das pessoas, eu evangelizava dentro do hospital, mesmo proibido, a gente dava um jeitinho daqui, um jeitinho dali e falava de Jesus. E nesses tempos que eu passei dentro desse ambiente, eu chegava para as pessoas e falava assim: você quer aceitar Jesus? Ela dizia assim: eu já fui crente, já fui evangélico, e hoje eu estou com muita vontade de adorar a Deus, mas por minha causa, hoje eu estou aqui. Por minha causa eu estou aqui. O que me levou a estar aqui dentro desse leito de hospital foram as minhas atitudes diante de Deus. A maioria falava assim: hoje eu estou aqui para ter uma intimidade, para ter um particular com Deus. Porque quando eu estava na igreja, eu não tinha comunhão com Deus. Quando eu estava na igreja, eu brincava com as coisas de Deus. E foi necessário vir parar nesse leito aqui, imobilizado, não posso sair daqui. Estou contra a minha vontade, estou sedento de Deus. Eu queria estar lá na igreja, mas aqui eu estou tendo comunhão com o Senhor. Então, amados, aproveite as oportunidades que você tem. Aproveite cada segundo, né, que você tem para adorar, para falar de Jesus, para testemunhar o Senhor teu Deus. Amém? E o texto que nós lemos diz que, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Há uma necessidade muito grande, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Paulo diz na epístola aos Romanos, nesse versículo que nós falamos, capítulo 10, versículo 17, que a fé ela é gerada através da audição, através de ouvir a palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, amados, para nós falarmos de Jesus, primeiramente, nós temos que conhecer Jesus. Para eu falar de alguém, eu tenho que conhecer essa pessoa, para que eu venha falar com propriedade. E aqui Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Mestre, é o nosso Messias. E quando Jesus veio, nasceu, né, de um modo sobrenatural, de um modo todo poderoso, né, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Isso nunca aconteceu na história da humanidade e jamais acontecerá de novo. É um fato único na história da humanidade. O fato de Jesus ter nascido no ventre de Maria, ser gerado pelo Espírito Santo, sendo ela virgem ainda. E logo após Jesus nascer, ele começou o seu ministério
ministério já adulto na Galileia, aos 33 anos, aos 30 anos aproximadamente. Ele começou o seu ministério pregando as boas novas, que é o Evangelho. E ali Jesus fez milagre, curou cego, mas o propósito final de Jesus era morrer pelos nossos pecados e ressuscitar no terceiro dia. Então ele foi o perfeito sacrifício que agradou o Pai. Ao terceiro dia, ele ressuscitou com poder e glória. Nem a morte, nem o inferno, ninguém pode deter o Filho de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E nós, como servos de Deus, irmãos, como nosso irmão Tiago Marcelo falou aqui, de vez em quando ele conta testemunhos aqui, de pessoas que ele evangelizou, nós temos essa necessidade de falar de Jesus. Quando você não puder falar de Jesus, dê o seu testemunho. Demonstre que você é um cristão. Aonde você estiver, mostre. Não precisa dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, lá da igreja Betel. Não precisa disso. É só você, através das suas atitudes, mostrar a diferença no meio que você está. Seja no colégio, no trabalho, no bairro, né? Aonde você estiver. Imagine só se aquela mulher que o profeta falou assim para ela: vai lá, pega vasos emprestados com os seus vizinhos. Já pensou se ela diz assim, missionária Milda? Não falo com a vizinha da direita, não falo com a vizinha da esquerda. Ontem eu briguei com essa aqui de frente. O filho da outra lá quebrou minha antena, eu saí no tapa com ela na rua. Tá ruim, não tem vasilha não, profeta, né? Ia ficar ruim, o milagre não ia acontecer. Mas graças a Deus que aquela mulher, ela mantinha um bom relacionamento com a vizinhança. Embora a vizinhança fosse difícil, mas o testemunho do cristão tem que permanecer. Então, amados, a fé ela vai ser gerada no nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus, quando damos crédito à palavra. O versículo 26, que é o início dessa história, é o título desse texto, fala sobre Filipe e o eunuco, amém? E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, olha só, e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está o quê? Deserta. Olha só, amados, interessante esse versículo, onde o Espírito Santo manda um anjo, né, falar, o anjo do Senhor, né? Olha só, o anjo mandou Filipe descer a uma cidade para outra, do lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que estava deserto. Esse caminho não tinha ninguém, não havia ninguém nesse lugar. E o interessante, irmão, que quando nós falamos de lugar deserto, nós lembramos do deserto, que é um lugar de sequidão, lugar de secura, lugar vazio, onde não há nada, onde não há ninguém. Interessante que o anjo mandou Filipe ir para esse lugar. Aleluia, eu quero te dizer nessa noite, deserto não é lugar para você ficar, é lugar de passagem. Mas se Deus mandou você ir para o deserto, vá, porque Deus vai te garantir. Deus vai contigo e algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Aleluia. O 27 disse que ele se levantou. Olha só, quantas das vezes Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala quatro, Deus fala 10, fala 20, enfim, Deus continua falando e nós não nos levantamos. Levantar significa tomar uma decisão, significa se prontificar a obedecer a ordem divina. Amém? E diz que ele se levantou e foi para aquele lugar. Você iria para um lugar deserto se alguém te mandasse? Você iria se alguém te mandasse? Eu não vou não, irmão. O lugar deserto não tem nada lá, irmãos. O que eu vou fazer lá? Mas se Deus mandar, você vai? Se Deus mandasse você para um lugar deserto, o anjo disse muito bem, ele falou para Filipe, lá no versículo 26, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ou seja, Deus mandou o anjo levar essa mensagem para Filipe e ele prontificou-se. Versículo 27 diz que ele se levantou e foi. Ele não perguntou: o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer nesse lugar deserto? Que loucura! Eu vou para um lugar deserto, lá não tem nada, não tem ninguém. Eu vou ficar sozinho lá em pé no meio daquele lugar. Não deve ter nem lugar para sentar, muito menos pessoas para eu conversar. Mas diz que ele se levantou e foi. E de repente, diz o versículo 27, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Olha só, esse homem, ele era eunuco da rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros. Ele era o tesoureiro mor, o chefe da tesouraria de Candace, que era a rainha do
povo da Etiópia, dos etíopes. Então ele tinha um cargo muito importante. Ele era uma pessoa de alta confiança da rainha da rainha Candace, que era a rainha dos etíopes. Ele tinha um cargo muito importante. Certamente o seu salário era muito bom. Ele tinha uma posição social muito boa. E diz que ele estava passando por aquele lugar, né? E ele estava indo e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ou seja, ele estava voltando para a Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém adorar ao Senhor e estava em regresso para a sua terra. Era um homem que era etíope, ou seja, ele não era judeu, ele não era descendente do povo judeu, não tinha sangue judeu nas suas veias, porém era um homem que admirava a cultura judaica e adorava o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Embora fosse um homem etíope, e diz o texto que ele era eunuco, né? Sabemos que o eunuco, os eunucos, eles eram escolhidos pelos reis e pelas rainhas, principalmente pelos reis, para ele atender as necessidades das rainhas, porque o eunuco era um homem castrado e ele era um homem de confiança, tá? Para poder servir ao rei, sem o rei desconfiar dele. E esse homem, além disso, como eu disse, ele era superintendente, né? Ele era tesoureiro-mor daquela rainha. E diz que ele estava voltando de Jerusalém da adoração. E o interessante de tudo, no versículo 28 vai dizer que ele regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Agora a minha mente, irmão, foi lá em Jerusalém, foi lá nesse caminho de Gaza, e eu imagino agora como deveria ser o carro desse homem. Como deveria ser o carro do superintendente dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Não era um carro comum, não era um carro simples, não era um carro que tinha um só cavalo, não era um carro que você olhasse e dissesse: nossa, que carro feio, que carro esquisito. Não, creio que aquele carro tinha muita beleza e tinha muitos cavalos, e além do mais deveria ter até cavaleiros fazendo a segurança daquele homem. Então não era um homem comum, era um homem de posição. Mas diz que aquele homem de posição, que era o tesoureiro-mor de Candace, ele vinha lendo o profeta Isaías. Precisamente capítulo 53 do profeta Isaías. E ele estava ali lendo a palavra. Como eu disse, irmãos, as pessoas leem a palavra, ouvem a palavra, mas muitas das vezes não entendem a palavra. Há necessidade de nós que conhecemos a palavra, transmitir a palavra para as pessoas, traduzir, interpretar, ensinar a palavra para as pessoas. Para isso, temos que orar, buscar o Senhor, ler, meditar, guardar e praticar o que está escrito. Isso requer tempo, dedicação, é isso? Para que possamos absorver a palavra de Deus. Às vezes, ficamos até sedentos, mas não nos deixamos fazer aquilo que Deus quer. Ou seja, fazemos outras coisas, mas não paramos um tempo para meditar na palavra de Deus. E diz que ele regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse agora, olha, primeiro foi o que? O anjo que falou com ele, no versículo 26. No 29, diz que já foi diferente. O anjo levou ele para o deserto. Agora é a vez do Espírito Santo trabalhar. Quem guia você pelo caminho é o anjo, mas quem fala diretamente contigo, pessoalmente, é o Espírito Santo de Deus. Diz o versículo 29, e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Sabe por que o Espírito Santo guiou Felipe a se aproximar do carro do eunuco? Porque foi o mesmo Espírito Santo que inspirou homens de Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Foi o mesmo Espírito que inspirou homens de Deus para escrever. E é o mesmo Espírito que pega homens e mulheres de Deus que leem, buscam e dá a interpretação da palavra. Se você não pedir ao Espírito Santo para te dar interpretação, você apenas vai ler e não vai acontecer nada. Mas é o mesmo Espírito que inspirou, é o que dá a interpretação. Aleluia! Porque homem nenhum pode interpretar a palavra de Deus
sem o Espírito de Deus da interpretação. Se o homem tiver alguma interpretação da palavra, é apenas conhecimento humano, não passa disso, não tem efeito para a salvação, não tem efeito para a libertação e não tem efeito para a edificação, porque o Espírito Santo ele exorta, ele edifica, ele consola através da sua palavra. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta esse carro. Olha só, até então era um lugar deserto, sem nada e sem ninguém. De repente aparece um homem e o Espírito Santo fala: se ajunta esse carro. Aleluia. E como Filipe era um homem obediente, que servia a Deus em espírito e verdade, e estava interessado em testemunhar e falar de Jesus, versículo 30 diz: e correndo Filipe, olha só, 3 atitudes na vida de Filipe. Ele estava sentado, depois que o anjo falou, ele se levantou, agora ele sai correndo, ele corre, aqui diz o versículo 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Aleluia! Que homem cheio do Espírito Santo, que servo obediente. Quando ele ouviu o Espírito dizer: vai e ajuda esse carro, Filipe percebeu que andando não dava. Sabe por quê? O carro estava andando, a carruagem daquele homem estava andando. Filipe percebeu que andando não alcançaria, foi necessário ele correr. Há momentos na nossa vida que vamos precisar sair correndo, irmão, porque andando você não vai alcançar, andando você não vai chegar, você tem que sair correndo. Sair correndo significa que o que você quer receber da parte de Deus tem que ser rápido, tem que ser correndo, senão você vai perder a sua vitória. Aleluia. Às vezes a pessoa fica sentada, acomodada e diz: estou cansado, estou com preguiça. Ei, levanta e sai correndo em nome de Jesus. Filipe saiu correndo, irmão. Aleluia. Às vezes ficamos assim, ó: vou fechar o portão, vou lá, mas estou com uma preguiça. Tomara que apareça alguém e feche o portão. Estou com fome. Tomara que alguém faça comida e traga um prato para mim. Ei, sai dessa preguiça em nome de Jesus. Se levanta, irmão, sai correndo. Aleluia. Filipe sabia, irmão, que ele não ia ganhar nada. Tem pessoas que são oportunistas. Vê alguém com um carrão: opa, vou ganhar pelo menos uma carona, né? Opa, vou fazer um favor para ele que eu vou ganhar alguma coisa. Mas Filipe sabia que o que ele ia ganhar não era prata, não era riqueza, não era ouro, era tudo para a glória de Deus. Ele ia receber galardão no céu, porque se aquele homem lhe desse alguma coisa, ele não aceitaria. Sabe por quê? Porque o maior galardão, irmão, não é aqui da terra, o maior galardão é lá na glória com o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que correu, olha só, e ouviu que lia o profeta Isaías, disse: entendes tu que lê? Que é o versículo que nós lemos. É interessante que aquele homem, ele lia em voz alta. Sabe por que ele lia em voz alta? Porque uma das técnicas de memorização de texto é você ler em voz alta. Você lê, você ouve o que você está lendo. É uma das formas de você gravar, memorizar aquilo que você está lendo. Você está usando 3 recursos. Você está usando a visão, a voz e a audição. 3 recursos. Dificilmente você esquece o texto. Se você lê, relê em voz alta, dificilmente você vai esquecer. Mas interessante que Filipe ouviu. Fala para o irmão do lado: Filipe ouviu. E você está ouvindo a voz do Espírito Santo nessa noite? Está ouvindo a voz de Deus nessa noite? O Espírito Santo falando contigo nessa noite? Eu não seria o pregador, seria o presbítero vivo. E ele pergunta para Filipe. Filipe pergunta para ele: meu eunuco, entendes tu que lês? Aí vem a resposta do eunuco, versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Irmãos, as pessoas aí fora estão esperando nós falarmos algo para elas, algo de Deus para elas. Não é o que você quer falar, não é o que eu quero falar, mas é o que elas precisam falar. Mas pastor, eu não sei o que eu vou falar. Nem eu sei o que eu vou falar. Nem eu sabia que eu ia falar. Mas o Senhor me deu a palavra para eu falar. É o Senhor que guia, é o Senhor que fala, é o Senhor que dirige.
É só ouvir a voz dele. É ele que coloca as palavras na boca. É ele que coloca as palavras no coração. É ele que dirige, é ele que orienta. É ele que dá a direção. Não confie em você não. Salmo 81:10 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí sabe o que ele diz a parte B do versículo? Abre bem a tua boca e eu a encherei. Aleluia. Abre a boca, abre a boca. O Senhor vai encher, o Senhor vai colocar palavras na sua boca. É só você obedecer ao Senhor. A oportunidade não vai faltar. É só você abrir a boca e Deus vai te usar. Aleluia. Não seja como Jeremias, aleluia, que disse: eu sou uma criança. Aleluia. Louvado seja Deus. Nem seja chorão como ele, mas seja como Ezequiel. Senhor, tu sabes, aleluia. Porventura poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes, aleluia, porque o Senhor é todo poderoso e para ti não é impossível, aleluia. Creia no Senhor teu Deus que ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Filipe, ele pergunta: entende tu que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E subisse e com ele se assentasse. Olha só. Aquele homem, irmãos, havia um costume entre os judeus. Filipe era judeu. Havia um costume entre os judeus que judeu não se assentava com gentio, nem para comer, nem para conversar, muito menos cumprimentar um gentio. Havia esse costume. Era o costume dos judeus. Ele não se misturava com outros povos. E se soubesse que era gentio, nunca, nem cumprimentar, nem bom dia dava. Como que se vestia um judeu? Ele vestia de túnica, era tipo um vestidão, um turbante na cabeça por causa do sol, e uma sandália de couro nos pés. Como se vestia o etíope? É só você ver lá como é que se veste os africanos. Roupas coloridas, argolas no pescoço, pulseiras, cordões, turbante, muito enfeite. Já era identificado que não era um judeu. Como que Judas, qual foi a estratégia que o Judas usou para identificar Cristo? Qual foi? Foi o quê? Beijo. Por quê, irmãos? Porque Jesus parecia com qualquer um dos outros discípulos. Eram 12 discípulos. Judas já havia se enforcado, não, se enforcou depois. Mas eram 12 que estavam ali. Os discípulos estavam ali. Como conhecer Jesus se Jesus se parecia contigo, comigo? Como? Jesus se vestia igual a eles, se comportava igual a eles. Pelo contrário, eles que tinham que se comportar igual a Jesus. Jesus era tão parecido conosco que houve a necessidade de alguém que conhecesse ele pessoalmente, arrumasse uma estratégia satânica para entregar o Filho de Deus. Ninguém conseguiu. Os sacerdotes, os príncipes falaram: mas como vamos pegar aquele homem? Ele se parece com qualquer um. Nós podemos pegar o homem errado. Judas disse: eu sei como fazer. Eu conheço ele de longe. Eu sei como é que ele anda. Eu sei como é que ele se assenta. Eu já jantei com ele, já almocei com ele, já entrei no barco com ele, já saí do barco com ele. E eu sei como fazer. Como? Me diga! Perguntaram para ele. E ele disse: com um beijo. Olha só, amados. Agora, esse homem, de longe, Filipe o identifica como alguém estrangeiro, como um gentio, porque gentio não se comunica com judeu, e muito menos com samaritano. Está lá no capítulo 4 do Evangelho de João. Mas Filipe é um homem convertido, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Ananias soube que Saulo ia para sua casa, e chegando lá, Deus falou para Ananias para orar por Saulo. Ananias disse o que para o Senhor? Não, Senhor, não vou orar por esse homem não, ele matou muito crente, ele perseguiu crente. Quem conhece o livro dos Atos dos Apóstolos, já leu o livro dos Atos dos Apóstolos, sabe disso. Ele disse assim para o Senhor: Senhor, está aqui perto, está aqui nos versículos dos capítulos anteriores, se eu não me engano, capítulo 9. Capítulo 9 mesmo, perdão, é depois do 8. Aí quando Ananias, o Espírito Santo fala para Ananias orar por Saulo, ele disse assim: Senhor, não vou orar por esse homem não. Esse senhor mata crente, persegue crente, faz um arraso em Jerusalém, destruiu todos os cristãos.
Sabe qual foi a resposta de Deus, de Jesus para Ananias? Vai, porque esse é um vaso escolhido, e ele vai levar o evangelho, a minha palavra, aos gentios. Imediatamente Ananias obedeceu, orou por Saulo, as escamas que estavam nos seus olhos caíram, e ele foi cheio do Espírito Santo. Então, amados, aquele homem, quando o Espírito Santo manda Filipe se ajuntar ao carro, e ali ele faz aquela pergunta, Filipe não olhou para quem era a pessoa, olhou para Deus, que estava mandando ele falar de Jesus para aquele homem. E ele lia um texto do Antigo Testamento que falava do próprio Jesus. Vamos continuar lendo? E ele disse: como poderia entender se não há alguém que me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e sentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isaías 53. Da sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, eu te peço, por favor, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos, o Espírito Santo agindo através de um homem de Deus ou até de uma mulher de Deus. Mas desde que, irmãos, nós conheçamos e buscamos o conhecimento da palavra de Deus, que venhamos conhecer, meditar na palavra de Deus. Chega em casa, abra sua Bíblia, lê um texto, lê os evangelhos de Cristo. Os evangelhos são os 4 evangelhos que contam a história de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos conta a história da igreja após a ascensão de Cristo para o Pai. Leia, releia. Não entendeu? Se o Espírito Santo me dá entendimento, me dá interpretação dessa palavra, e ele vai começar a trabalhar na sua vida, ele vai começar a agir no teu espírito, na tua alma, ele vai começar a te dar interpretação. E quando vier alguém para falar de Jesus ou perguntar algo para você, você vai estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus para transmitir a palavra para esta pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. 36. E indo eles caminhando, chegaram ao próximo de alguma água, e disse ao eunuco: aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Coisa tremenda, irmãos. Aquele homem até então estava num lugar deserto, numa estrada deserta, vindo de Jerusalém, e de repente um homem de Deus está num certo lugar, aleluia, louvado seja Deus, estava em Samaria, Filipe. O Espírito Santo, o anjo, manda ele para uma localidade, um lugar deserto. Imediatamente ele atende ao chamado e vai para um lugar deserto. De repente aparece um homem numa carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo manda ele se aproximar. Ei, quem cria circunstância na minha e na sua vida é o Senhor Jesus. Aleluia. Ele vai criar circunstância para você falar do amor dele para as pessoas. Aleluia. Deus vai criar situação para você. Eu sempre falo nisso aqui, que o Espírito Santo me impulsa a falar sobre isso. Então não perca a oportunidade. Aonde você estiver, fale de Jesus para as pessoas. Pastor, minha boca fica seca, aleluia, minhas pernas começam a tremer, mas a boca vai abrir, vai falar em nome de Jesus, vai falar para as pessoas do amor de Deus, aleluia, porque a glória é para Ele, e Ele é que vai te usar poderosamente. Aleluia, louvado seja Deus. Quando aquele homem entendeu a palavra, olha só, ele lia e não entendia. Como eu disse no começo, a fé é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Se as pessoas não ouvirem a palavra, elas não acreditarão. Abra comigo aí, por favor, Romanos capítulo 10, 10, 17. Eu vou ler alguns versículos anteriores para ficar bem fixado. Eu gosto, irmão, de pregação, de pregador que prega, que a igreja pula, sapateia, dá cambalhota, né, planta bananeira. Mas, irmãos, a palavra que te alimenta é a palavra de ensinamento. Não descarto nenhum pregador que prega, eu gosto, mas a palavra que alimenta a tua alma, que te fortalece, é aquela que você entende. Porque às vezes o pregador pega o microfone e faz assim, ó, glória a Deus, entendeu? Já viu o pregador assim? Parece até o locutor de corrida de cavalo, né? Já viu?
irmão, o que alimenta e te fortalece é a palavra de ensinamento. E essa palavra é de ensinamento. Amém? Olha só. Versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Leia, releia esse texto em casa. Não acabou não, vou ler mais ainda. Leia, releia esse texto em casa, memoriza, medita em cada frase, em cada versículo, porque é vida para você, amém? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, ou seja, lá era o etíope, não há diferença para Deus, porque Deus não faz acepção, tá? Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Amém? Lê para mim o versículo seguinte, por favor. Como pregarão se não forem enviados? Vamos ler aqui. Com formosos pés os traduzir. O irmão está lendo aí, meu Deus? Que trazem notas. O seu irmão está dormindo aí do teu lado. Amém? Vou ler aqui na outra tradução. Espera aí, rapidinho. Vamos voltar ao 13. Diz assim, olha. Como diz as Escrituras Sagradas, todos que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. 14, leia na tua. Mas como é que essas pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Quem é que vai pregar a mensagem? Serão os anjos, irmão, que vão pregar? Vai vir um anjo aqui descer, né? Com as asinhas dele voando, e ele hoje vai dizer, não temos. Deixa eu falar, né? Deixa eu falar. É isso? Aí a gente vai ficar assim, ó. Deus. Todos os homens da Bíblia que viram anjo caíram por terra no chão, porque é algo tremendo, celestial, assustador. As hoje vai dizer, não tenha medo. Mas irmão, vai ser o anjo. Quem é que vai levar a mensagem da palavra de Deus? Somos nós. Sou eu e você. Olha só, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada por nós, irmãos? Quem é que vai falar de Jesus? Quem é que vai ouvir falar de Jesus? Os anjos. Você sabia que os anjos queriam fazer isso? Sabia? O anjo queria pregar o evangelho. Deus não deixou. Não, porque eles me aceitaram por medo, pavor. Não, Senhor, agora, tá bom, já entendi todo. A Bíblia diz, lá em Crônicas, que um anjo destruiu 185 mil homens armados para a batalha. Um anjo fez isso, ó, destruiu. Aí nós vamos aceitar Jesus por amor ou por medo? Eu já estou tremendo aqui de medo. Imagine um exército de anjos. Então Deus não quer que ninguém aceite ele por obrigação, e muito menos por medo, mas por amor. Amém? E como é, 15, que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boa notícia, mas nem todos aceitaram a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías que disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Que é o capítulo 53 do qual nós estamos falando. Portanto, a fé, é o que eu disse, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a mensagem veio por meio da pregação a respeito de Cristo. Então temos que pregar Cristo, falar de Cristo, anunciar Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. Não precisa botar palavras bonitas, palavras vernáculas, né? Eu queria nesta noite dizer para os ilustríssimos companheiros de ministério que estamos, não, irmão, é só falar, Jesus te ama, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Eu ganhei uma mulher espírita para Jesus, irmão, com todo respeito à religião dos outros, tenho muito respeito por isso, tenho até cuidado com falar, porque eu tenho que respeitar a fé dos outros, a limitação, o entendimento da pessoa. Mas eu ganhei uma mulher para Jesus, olhando nos olhos dela e falando, Jesus te ama. Uma não, foi várias, perdi até a conta, mas eu me lembro bem de duas. Uma foi a irmã da irmã Márcia Tálvora, né? A irmã pequenininha, né?
Eu ganhei aquela mulher para Jesus vestida de turbante, cheio de cordão no pescoço. Eu saía da igreja da Rua Moura, passava na porta da casa dela, estava lá toda vestida, preparada para ir para o negócio dela lá. Olhava nos olhos dela e falava assim: irmã, Jesus te ama. Aí ela, meu Deus, chegava a tremer, estremecer da cabeça aos pés. Todo dia. Nunca mais vi. Um belo dia, eu estava já na outra igreja, na outra congregação. Uma mulher no meio do culto levantou a mão. Eu já estava pastoreando. Nessa época eu era diácono, que eu falava de Jesus para ela. Não, ainda tem mais ainda, irmão. Depois disso, as filhas dela, a irmã da Márcia, a prima que já teve lá numa congregação ali, está na presença de Deus, aquela mulher que manifestava toda vez que eu culto, pararam de ir ao culto porque manifestava. Passamos aí na casa dela, eu orava pela Márcia, eu não me lembro o nome da outra, bum, caía endemoniada. Orava pela outra, levantava a Márcia, bum, caía. Daqui a pouco a mãe dava uma gargalhada, a prima, perdão, dava uma gargalhada lá dentro de casa, desmanchando obra de macumbaria, feitiçaria, punhal sujo de sangue, uma bagunça danada, uma endemoniada danada. Aquela mulher depois sumiu, o marido botou ela para fora de casa. Um belo dia eu estava na outra congregação, uma mulher no meio do culto levantou a mão: pastor, eu quero falar. Eu falei: meu Deus do céu, o que essa mulher vai falar? Jesus. Ela falou assim: pastor, fica tranquilo, eu sou uma nova criatura. Eu falei: sei lá o que a mulher vai falar, sei lá, né? Falar uma besteira lá. Aí ela disse assim: eu vou falar daqui mesmo, não precisa ir na frente não. Quando eu era do espiritismo, o irmão passava na rua e falava para mim: Jesus te ama. E aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração. E hoje eu sou uma nova criatura. Eu aceitei a Jesus como Salvador. Se mudou para Minas, ficou para lá, né? De vez em quando ela vem aqui. E ali Deus trabalhou na vida da irmã Márcia. E agora ela está reconquistando as irmãs para Jesus. Viu o efeito da palavra, irmão? Ela estava cheia daqueles cordões coloridos no pescoço, as guias. A outra era Dona Conceição no meu trabalho. A mesma coisa. Eu olhava dentro dos olhos dela e falava: Dona Conceição, Jesus te ama. Aquela mulher andava assim, igual aquela mulher curvada do Evangelho de Lucas, cheia de guia no pescoço. E um belo dia, eu entrei na sessão de trabalho dela, louvando aquele hino: tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima, cantando aquele hino. Um dia ela chegou e falou assim: irmão, dá para cantar aquele hino de novo? Tá bem, cantei o hino. No outro dia, dá para escrever a letra do hino? Glória! No outro dia, eu olhei, a mulher estava cromadinha, assim, dando pezinha. E eu observei que no pescoço dela não tinha mais nada. Olha o poder da palavra, irmão. Eu só entrava dizendo Jesus te ama e louvava o hino, mais nada. Não precisa fazer esboço, coisa, não, é o Espírito Santo que trabalha. Aquela mulher estava cromadinha, Walter, sem nada no pescoço. Falei: Dona Conceição, o que aconteceu? Olhei para o pescoço dela, não falei nada mais do que isso. Olhei para o pescoço e disse: Dona Conceição, o que aconteceu? Ela deu um sorriso e falou: irmão, eu estava dentro de casa, e o dia que o irmão me deu a letra daquele hino, eu comecei a cantar, meio desarranjado, meio atropelado, meio desconcertado, e foi lembrando do irmão cantando, e ouvi no rádio, e fui melhorando. Eu escutei um estouro, assim, ó, bum! E o que aconteceu? Fala, irmão. Aquelas cordas, aqueles negócios explodiram, bum! Foi pedra para tudo quanto é lado. Não sei de onde são tanta pedra, tanta bolinha. Rebentou tudo, caiu no chão. Falei: glória a Deus, o que aconteceu? Irmão, para começar a pegar. Sabe o que aconteceu? Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, é muita pedra para pegar. Se eu estou com Jesus, para que eu quero esse troço? Vou para rei, vou jogar tudo no lixo. Acabou, não quero mais saber disso. Aquela mulher foi liberta pelo poder da palavra de Deus. Em momento nenhum eu disse para aquela mulher: ei, distrai dessas coisas. Em momento nenhum eu disse para ela: ei, corta esse negócio, joga fora. Em momento nenhum eu disse: ei, muito de religião. Em momento nenhum eu fiz isso. Só disse para ela: Jesus te ama. Jesus te ama. E cantei o hino. Porque a palavra tem que ser pregada, o evangelho tem que ser pregado. Havia uma barreira que era a religião dela. Eu respeitei isso, mas falei que Jesus amava ela. E o amor de Deus que foi derramado na cruz salvou aquela mulher. Jesus, aleluia. Para concluir aqui o texto, versículo 16: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aleluia. Quem creu na nossa mensagem? 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir. O texto que eu falei no início. E a mensagem,
Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como diz a Escritura, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Claro, Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúme de um povo que não é nação, que somos nós, irmãos, gentios. Farei com que fiquem com raiva de uma nação, uma nação de gente sem juízo. Isaías foi mais corajoso a anunciar o que Deus disse: eu fui achado por aqueles que somos nós, que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem, ele ouviu falar de Jesus, que era aquele do texto que ele lia, ele ficou maravilhado. Diz o versículo, aleluia, de 36: e indo eles caminhando, chegaram próximo de uma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede de eu ser batizado? Vamos ler agora a condição para ser batizado. Vamos lá? Disse Filipe: é necessário ou lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água. Tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não mais ouviu o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, outro caminho, outro lugar. E indo passando, anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Amém? Então, amados, fale de Jesus, pregue a palavra, aproveite o tempo, a oportunidade, não perca a oportunidade. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra no coração do homem e da mulher é o Espírito Santo de Deus. Você vai ser apenas um instrumento usado por Deus. Quer ver milagre acontecer na sua vida? Quer ver Deus operar na sua vida? Começa a pregar, a falar de Jesus. Começa, para você ver. Sabe qual é o grande problema? As pessoas estão pregando hoje carro, casa, bens materiais. Pode até Deus te dar alguma coisa, mas o que Deus quer que você faça é que fale de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.